Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula semanal. Eu sou Daniele Muton, especialista em intervenção precoce no autismo, certificada em modelo Denver de intervenção precoce e especialista em ABA. E o principal, sou mãe atípica. Hoje eu trouxe para vocês uma aula um pouco teórica, mas que gera muita dúvida entre os pais, e por isso eu tentei fazer de uma maneira mais simples possível, para explicar esses conceitos, tá? Que é o que que é ABA, o que que é isso? A gente, quando recebe o diagnóstico do nosso filho, e eu também sou mãe atípica, eu ouvi muito essa palavra. No entanto, eu já era psicóloga, né? Então, eu sabia o que era ABA, e hoje eu trago para os pais alguns conceitos para facilitar e para que vocês possam entender como isso pode te ajudar no dia a dia, como isso realmente funciona. O, o contexto hoje, né, o material é um pouco chatinho, vamos dizer, mas espero que vocês compreendam. E eu deixo sempre meu canal aberto para dúvidas, mas vamos lá. O que que é aba, né? É a análise do comportamento aplicada. Todo objetivo que eu vou estimular com uma criança, eu preciso entender qual habilidade que eu vou estimular. E quais gatilhos, né, quais pistas eu posso utilizar para estar desencadeando essas habilidades. Eu vou compartilhar um slide com vocês. Só um minutinho. Isso aqui. Gente. Então, eu já falei que é a sigla, ABA, né? Análise de comportamento aplicada. E por que ABA? Porque vem de uma palavra, vem do inglês, tá? Então, Analysis Behavior Applied, que é a análise do comportamento aplicado. E aí eu falo para vocês, o que que é comportamento? É fundamental que a gente saiba o que que é comportamento, tá? Então, comportamento são ações, tá? Essas ações que a gente eh, produz no dia a dia, é verbo, né? As nossas ações produzem mudanças no ambiente. Sempre pensar que comportamento é verbo. Então, a criança pulou, a criança chorou, a criança gritou, a criança encaixou, a criança chutou a bola, a criança olhou. Tudo isso são ações, né? Então, qualquer abordagem que eu vá utilizar, né, de ensino, que é proveniente do ABA, eu tenho que ter muito claro o que são essas ações que eu vou provocar na minha criança, quais habilidades que eu tenho que desenvolver. Então, conforme a nossa aula for decorrendo aqui, né, as consequências dessas ações podem aumentar a chance desse comportamento ser emitido. Então, mais para frente, eu vou ensinar para vocês que existe uma pista, existe uma ação que nós queremos desencadear e existe uma consequência, certo? Que geralmente, quando a gente está ensinando, nós vamos usar os reforçadores para aumentar a chance dessa habilidade acontecer, né? E tem comportamentos que a gente quer reduzir que nós utilizamos outras estratégias, né? No caso de não reforçar, certo? E eu preciso ensinar isso para vocês nessa sequência para que vocês possam compreender que são esses conceitos. Então, assim, nós temos comportamentos, né, que são inatos, por exemplo, a criança mamar assim que nasce, esse é um comportamento inato do ser humano. Ele já vai nascer sabendo esse comportamento, mas a maioria são aprendidos, né? A pessoa vai aprender ao longo da vida, né? Todas as habilidades que nós sabemos. Os comportamentos não são rótulos. Quando a gente fala, a criança é birrenta, a criança é chorona, isso não é um comportamento, tá? O comportamento é aquilo que nós vamos dizer, ele está fazendo isso, é observar. Então, assim, o comportamento que as pessoas fazem e dizem, né, ele pode ser medido. Então, assim, eu posso dizer que uma criança olhou 3 vezes para mim num período de 1 hora. Então, assim,
o comportamento é uma coisa que dá para a gente medir. Por isso é que no ensino baseado em análise do comportamento aplicada, a gente tem como prever, né, e montar estratégias que permite que a gente possa ajustar nosso plano de intervenção, ajustar a rota para que a criança consiga aquela habilidade. Então, assim, conforme nos dados, né, se a criança, a gente quer que uma criança olhe, por exemplo, e na primeira sessão ela olhou uma vez, e isso vai estar registrado. Aí lá na quinta sessão ela está olhando já 10 vezes para você por hora, então eu tenho a noção que esse comportamento está aumentando, que ele está ganhando essa habilidade. E os comportamentos têm impacto no ambiente. Principal, assim, que eu consigo ensinar para essa criança que a ação dela traz algo para ela. E isso vai ser muito importante em qualquer modelo de ensino que eu vou utilizar aí para minha criança. Então, eu falei para vocês dessa sequência, né? O modelo da tríplice contingência, que é antecedente, comportamento, consequência. E essa sequência tem que estar em todo o trabalho que é baseado em análise de comportamento aplicada. Eu já vou falar para vocês que o ABA dá origem a vários modelos de ensino, né? Aquilo que muitas vezes a gente conhece como ABA, né? Ai, meu filho vai fazer ABA na clínica X. Às vezes não. O nome que está levando, na verdade, não é o nome do treino que ele vai receber. Ele vai receber um tipo de ensino baseado em análise do comportamento aplicado. O nome não que estão utilizando, ele vai fazer aba na clínica X. Na verdade, ele vai receber ou um treino de tentativas discretas, ou às vezes o modelo Denver de intervenção precoce, porque o aba ele dá origem a vários modelos de ensino. Às vezes alguns mais estruturados, outros menos estruturados. Tem modelos de ensino mais naturalista. Aqui na clínica, eu tenho preferência por modelos que usam análise do comportamento aplicada, mas que seja utilizado de forma estratégica, na estratégia ambiental, sabe? Com mais naturalidade. Então, eu prefiro modelos como o Denver, como o Jasper, como o PRT. São todos eles provenientes, né, dessa ciência, análise do comportamento aplicada. E todos eles vão utilizar essa mesma estratégia, que é utilizar o antecedente, né, para ensinar um comportamento, que é essa ação realizada pela criança, e, em consequência, eu vou utilizar os reforçadores. Já vou explicar para vocês o que que é isso. Nos tipos de antecedentes, gente, a gente tem antecedentes internos, então uma criança ela pode estar com sede, e ela pode estar com fome, a criança pode estar sentindo calor, a criança pode estar irritada, isso é um antecedente interno, eu preciso usar isso ao meu favor para ensinar uma habilidade funcional para ela, para ensinar essa criança a se comunicar, e aí, na consequência, eu posso estar pensando, né, o que que pode ampliar aquele comportamento que eu quero ensinar, mas vamos focar no antecedente. Então, antecedente pode ser uma pessoa, né? Então, assim, a criança viu o avô e ela começa, às vezes, fazer uma brincadeira específica, né? Uma brincadeira que só acontece com aquele avô, ou ela começa a cantar uma música, então, aquele avô é uma pista para que a minha criança faça aquele comportamento, né? E provavelmente esse avô vai dar uma risada, vai cantar com a criança, então vai reforçar o comportamento que ela teve, né? Então, o antecedente também pode ser a presença de uma pessoa. É muito comum a família falar, ai, ele só faz esse comportamento, às vezes uma bia na frente do tio ou da mãe. Então, assim, pessoa também pode servir como antecedente, porque aquela criança sabe, né, ou ela associou aquela pessoa que ela pode emitir aquele comportamento, tá? Antecedente pode ser um lugar, então a criança só emite aquele comportamento naquele lugar. Isso funciona com a gente também. Por exemplo, na igreja, você sabe que lá você pode ajoelhar para fazer a sua oração, né? E tem todo a pista para que você faça isso, tem um momento. Então, o lugar, né?
a gente se comportar daquela maneira. No hospital, você sabe, tem que fazer silêncio. As sinalizações, gente, você está dirigindo, o trânsito é um exemplo de tem vários antecedentes para que a gente se comporte de uma maneira adequada. Então, naquela pista tem lá a placa da velocidade, você vai dirigir naquela velocidade. Então, sinalizações são pistas visuais, geralmente, né? E as instruções. Instruções é muito usado na nossa terapia. Por quê? Porque eu falo pro meu aluno. Agora é a sua vez, encaixa essa peça aqui e dou o exemplo para ele. E ele vai encaixar e eu vou validar, né? Agora você me mostra quais dessas figuras são itens de alimentação e eu vou pedir para meu aluno mostrar. Então, assim, estou dando instrução, né? Um antecedente em forma de instrução. E eu estou fazendo isso o tempo inteiro na minha terapia. Objetos e brinquedos também podem ser antecedentes. Por exemplo, se eu estou querendo desencadear uma fala, né, eu posso deixar um brinquedo de forma estratégica, né, posicionado numa prateleira, para que ele possa emitir algum som e eu entregar esse brinquedo. Então, assim, os antecedentes são vários tipos, tá? O antecedente também pode ser eu dar um modelo de uma ação, não coloquei nesse slide, mas eu modelar uma ação para a criança, para que ela faça, imita essa ação, que ela me imite. Então, assim, a gente tem vários tipos de antecedentes. Então, assim, onde que a gente vai trabalhar? Eu preciso entender, né, essa relação. O que que vai incitar o comportamento, né, de forma que eu possa planejar estrategicamente esses antecedentes, quando esses antecedentes não são internos, e as consequências. Então, quando eu for ensinar minha criança, eu tenho que pensar quais pistas eu vou utilizar para que eu consiga desencadear essa habilidade, tá? Então, se eu tenho que incitar essa habilidade, eu preciso pensar o que que eu quero ensinar e que tipo de antecedente fica mais fácil para eu ensinar. Quando eu estou ensinando uma criança, por exemplo, a cumprir tarefas do dia a dia, né? Eu posso dar instruções, eu posso estar utilizando quadros de rotina. Então, você tem que pensar aqui que é mais adequado para minha criança. Quando eu estou ensinando, por exemplo, ela imitar gestos na música, aí não é bem pista visual que eu vou utilizar, eu modelar para ela fazer o gesto. Agora bate palma, né? Aqui eu estou fazendo um gesto com uma instrução, né? Agora você bate palma. Ou eu posso só bater a palma, né? E ajudar ela a fazer. Então, assim, eu tenho que pensar que antecedente que eu vou dar para minha criança. Eu preciso ter clareza, né? Sobre o que que eu vou utilizar para reforçar esse comportamento. Se eu vou utilizar elogios, se eu vou utilizar que essa atividade se mantenha, se eu vou utilizar um brinquedo que ela gosta após ela emitir aquele comportamento. E eu também preciso entender que eu sempre busco ganhar comportamentos adequados. E que nós, se não percebermos, nós vamos reforçar comportamentos que são inadequados, que são interferentes, que atrapalham a nossa criança, né? Então, eu tenho que entender a função dos comportamentos e eu vou utilizando essa cadeia para manejar quando o comportamento não é o comportamento esperado. É, então, assim, se uma criança ela tá aprendendo a olhar, né? Eu preciso fazer com que ela olhe. Aí, então, eu preciso pensar o que que eu vou utilizar para que ela me olhe. Né? O que que faria ela olhar? É um objeto, é um som, é um item comestível, e eu preciso que ela me olhe. E eu vou parear, né? Eu vou chamar ele, né? Sei lá, José, e quando ele me olhar, eu entrego esse reforçador para ele, no caso, né? Então, assim, ou essa criança não me olha e eu faço um som, e ele vai me olhar. E eu vou descobrindo quais pistas que eu uso que provoca esse olhar. E eu também tenho que pensar qual estímulo que eu uso para reforçar isso. O que que eu utilizo como reforçador?
Se é eu elogiar ele, se eu fazer uma algazarra, como que eu posso reforçar isso? Então, essa parte é muito importante. E aí, após que eu vou, conforme eu for trabalhando, né, com essa criança, eu já entendi o que que é um antecedente, que eu posso dar um antecedente, eu modelar para minha criança, eu pedir instruções para minha criança, eu entendi quais são os antecedentes. Agora eu vou trabalhar os reforçadores. Deixa eu compartilhar de novo. Deixa eu... Um minutinho. Nesse caso, mas não, tá ainda, não tô aqui. Eu preciso entender o que que vem depois. Eu falei do antecedente, né? O comportamento da criança e o que que vem depois. Essa consequência, né? Ela pode ser, né, um reforço ou uma punição. Um reforço, gente, é tudo aquilo que eu utilizo para aumentar o meu comportamento. Tudo que eu utilizar que vai aumentar o comportamento é reforço. A punição é tudo que eu uso para diminuir o meu comportamento. Então, eu tenho que prestar muita atenção no meu ambiente, se eu estou reforçando a habilidade de uma criança ou estou diminuindo, né, a habilidade de uma criança. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a criança está pintando, você deu uma atividade para ela que era de pintar, e ela está pintando, mesmo que não está certinho, você fala, ah, muito bem, né? Eu estou reforçando, elogiando que ele continue a pintar. Agora, se eu dou uma tarefa, a mesma tarefa de pintar, e a criança começa a pintar errado, aí o adulto, não, não, assim não. Ó, está passando. E imediatamente, se você for pensar bem, eu estou diminuindo a ocorrência do comportamento. Porque se ela está em fase de aprendizado, eu não posso utilizar falas que vai punir minha criança, que ela tem a percepção que ela não consegue fazer. Então, são detalhes pequenos que eu posso, em vez de aumentar, né, a ocorrência do comportamento, eu vou estar diminuindo. Então, assim, a sutileza de perceber no ambiente o que que é reforço, o que que é punitivo, ela é, ela exige que você olhe com atenção o que que você está fazendo com a tua criança, né? Então, assim, eu sempre pensar, se a minha fala está aumentando esse comportamento ou diminuindo. Minha postura, ela pode aumentar o comportamento ou diminuir o comportamento. A postura do adulto é muito importante nesse sentido, tá? Então, assim, a gente pode aumentar a frequência do comportamento reforçando e, se a gente punir, a gente diminui a frequência. E aí eu tenho tipos de reforço, tá? Reforço positivo, quando a minha criança, ela faz emite um comportamento que eu quero, ela desempenha uma habilidade, eu vou usar a adição de um estímulo que ela goste, né, para aumentar esse comportamento. E eu também tenho reforço negativo, gente, positivo e negativo aqui não tem nada a ver de bom ou mal. O positivo é porque eu vou adicionar um estímulo, né? E o negativo é porque eu vou retirar um estímulo. Mas essa ação, né, forçadora, ela vai aumentar meu comportamento. Eu vou dar um exemplo. Então, eu tenho uma criança que está com sede, por exemplo, olhando para a garrafinha de água. E ela emite um som, ou ela aponta, ou ela estica a mãozinha. Nesse momento, eu entrego a garrafa de água, eu vou estar oferecendo um reforço positivo, porque eu estou adicionando algo a ela e eu vou estar aumentando a ocorrência desses comportamentos de emitir o som, de olhar, de esticar a mãozinha, tá? De apontar. Agora, um outro reforço, ó, ainda é a criança vê o brinquedo na mão do coleguinha e ela chora para pegar.
Ela chora para pegar. E aí o adulto deixou ela ficar com o brinquedo. Ela chorou, pegou, tomou da criança e ela ficou com o brinquedo. Se a minha consequência ela ganhou algo, então eu reforcei o comportamento dela. Infelizmente, eu vou estar reforçando o comportamento dela chorar para pegar as coisas. Então, assim, o reforço positivo é a adição de um estímulo, tá? Nem sempre o comportamento que a gente tá reforçando é bom. Um segundo exemplo, olá, alguém quer falar alguma coisa? Nem sempre o que eu estiver ensinando para a criança é bom. Eu não percebo isso muitas vezes, né? Então, assim, eu tenho que analisar o contexto que a criança emite aquele comportamento. Então, ela viu o brinquedo da mão do coleguinha, tomou do colega, chorou, e o adulto deixou ela ficar com o brinquedo. Infelizmente, a gente reforçou que ela chora, que ela toma da mão do colega e ganha. Então, isso é bem sério para a gente estar estudando e prevenindo que nós reforcemos comportamentos inadequados. O reforço negativo, lembrando que agora, reforço aumenta comportamento, tá? E é negativo porque eu vou tirar um estímulo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, assim, eu tenho uma criança com calor, isso é um antecedente, eu sei que ela está com calor e está com um casaco. E aí ela não consegue tirar o moletom, mas eu dou ajuda para ela, ela consegue tirar o moletom. E a consequência é que passou o calor, passou o incômodo. Nesse momento, eu tenho o reforço negativo. Por quê? Eu vou tirar o casaco. Eu tirei o casaco e tirou o meu incômodo do calor. Então, eu estou aumentando a frequência de que esse comportamento de tirar o casaco, nessa habilidade de tirar o casaco sozinha, ela aumente. Porque eu estou tirando uma situação incômoda para ela. Reforço negativo, eu sempre tiro algo do ambiente, tá? Vou dar outro exemplo. A criança está brincando e chega um coleguinha para brincar junto com ele e ela bate nesse coleguinha. Aí o adulto vem e retira outra criança. Infelizmente, acabei de reforçar o comportamento dele bater no colega, porque eu retirei, né, a criança ali. Então, você percebe que eu estou reforçando o comportamento dele bater no colega? Eu tirei algo. Então, reforço negativo, ele não é negativo porque é ruim. Eu estou tirando algo do ambiente que está reforçando a ocorrência, do comportamento. Então, ele vai bater de novo porque ele aprendeu que se eu bater no colega, eu vou tirar aquele estímulo dali, eu vou tirar aquele colega que vai pegar meu brinquedo. Então, por isso que é importante a gente saber esses conceitos. Vou falar de punição, que é uma outra consequência após um comportamento acontecer. A gente não usa muito, tá? De punição, não recomenda, porque quando a gente usa punição, ele tem um contexto emocional. A criança ela pode ficar com esses resquícios emocionais, ela pode ficar depois muito aversiva com alguma tarefa, com o adulto, com o ambiente. Então, assim, a punição é quando eu coloco, né? Eu faço, eu apresento um estímulo aversivo para ele, né? Ou eu tiro algo agradável dele. E aí é a mesma situação do reforço. Quando é punição positiva, eu vou dar uma bronca, né? Infelizmente, tem pais que dão uma chinelada, isso não é recomendado em hipótese alguma, porque bater numa criança não resolve, tá? Não resolve o problema. A gente fazer isso, de perder a cabeça, de perder as estribeiras ali, não é legal, porque não vai resolver. A punição não ensina o comportamento que a gente deseja para nossa criança. Ele vai parar por uns minutos, às vezes por alguns dias, e vai, de repente, voltar esse comportamento. Então, não adianta nada eu bater na minha criança esperando que ela vai parar de fazer, é, emitir um comportamento de birra ou algo assim, porque ela gera, esses gatilhos emocionais, e não resolve, porque assim, eu preciso ensinar comportamentos funcionais para minha criança, né, para que ela possa
se colocar de maneira mais adequada no ambiente. Então, se a punição não é bacana. Tem punição como bronca, né, que tá aí no meu slide. Então, se eu vou dar uma bronca na minha criança, que é um estímulo aversivo, né, eu ficar aí dando sermão nela. E a punição, se for ocorrer, tem que ser planejada, né, de eu pegar a criança, agora eu vou conversar com ela e por um tempo ali, mas tem que ser planejado por quê? Eu preciso, além da bronca, ensinar para ela como ela se comporta, né? A gente usa punição para comportamento inadequado, mas eu também preciso ensinar para ela como ela se comporta. Não adianta nada dar uma bronca e não ensinar para ela o que que ela tem que fazer naquele lugar. Existe a punição negativa, que é, por exemplo, a criança se comportou, bateu num colega, né? E por isso eu vou tirar ele da atividade. Ele vai ficar sem o brinquedo, ele vai ficar lá no cantinho. Esse tipo de punição, né, negativa até pode ser utilizado, mas também com toda a cautela e de uma forma planejada, né? Que ele possa entender o comportamento que ele fez, mas eu tenho que ensinar o comportamento adequado para ele, tá? Então, se a gente sempre prefere trabalhar os comportamentos esperados, que são aceitos, e trabalhar com reforço. A punição sempre é o último caso, e assim, punição física não, tá? E a gente trabalha muito com extinção. Esse aqui é um conceito que vocês precisam aprender. O que que é extinção? É quando aquele comportamento que a criança fazia, ela não faz mais, porque a gente não vai reforçar. Então, o comportamento de birra, né? Ele chora para ganhar as coisas. Aí o pai para de entregar o item para essa criança quando ele chora. Esse comportamento vai entrar em extinção. Por quê? Esse comportamento ele era reforçado antes. A criança chorava, ela tinha acesso ao que ela queria. E aí, a partir desse momento, não vai ter mais o reforçador. Não vai adiantar ele chorar, né? Porque ele vai chorar e não vai ganhar, não vai ter acesso. Ele vai fazer a birra, não vai ter acesso. Então, assim, a gente trabalha muito com a extinção. Lembrando que não adianta só a gente trabalhar a extinção se não houver um planejamento do que eu quero no lugar daquele comportamento que eu estou trabalhando, certo? Então, assim, sempre nós vamos preferir trabalhar com reforço positivo, né, para esses comportamentos desejados, ensinar a comunicação funcional, dar recurso para essa criança se comunique, dar recurso para que ela possa solicitar, negar de forma adequada, né? É muito comum que às vezes fazer birra porque ela não quer uma atividade ou enfim, e aí a gente tem que dar recurso para ela se expressar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais adequada no ambiente, menos que ela consiga se expressar e não traga desconforto nem para as pessoas e que traga realmente o que ela precisa ali. Ela consiga se expressar e obter o reforço do ambiente, obter o que ela quer, tá? Conseguir o objetivo dela, que é se comunicar. Então, a gente sempre trabalha comunicação funcional com essa criança, né? Já falei que eu evito a punição. E para os comportamentos inadequados, a gente trabalha mais com extinção. A gente trabalha pensando aí em não reforçar, né, esses comportamentos. A gente trabalha sempre nesse sentido, né? Evita a punição, trabalha com extinção e ensina para a tua criança aquilo que realmente tem relevância, aquilo que vai trazer coisas do ambiente para ela, ensina a comunicação. Então, esse é o ponto principal, né, dessa aula, a gente entender esses conceitos, tá? E eu convido vocês aí que estão assistindo, se essa aula te ajudou, curta essa aula, compartilhe com quem precisa, tá? E até quarta-feira que vem. Ainda vou pensar num tema para nós. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, se não há perguntas, a gente encerra por hoje e encontro vocês na próxima quarta. Até lá.